Fala galera, nessa aula eu quero compartilhar com vocês o trabalho bit a bit, ou seja, é a manipulação de bits de um determinado registrador. Você tem a opção de habilitar o valor 1, ou seja, ativar um determinado bit, limpar aquele bit, ou seja, atribuir o valor 0. Você tem que fazer uma lógica XOR, ou seja, dependendo do valor daquele bit, você pode fazer com que ele tenha o valor 0 ou o valor 1, uma lógica XOR, né? Com aquele bit, e também tem a opção de fazer um complemento de 1, que é inverter o estado daquele bit. Se ele é 0, passa a ser 1, se é 1, passa a ser 0. De maneira geral, quando a gente trabalha isso na programação, nós utilizamos macros, que são, por exemplo, essas linhas aqui, esses defines. Esse define aqui, ele coloca 1 no bit x, em uma determinada posição do registrador. Nós temos um registrador ali, o port D, o port B, ele tem 8 posições, 8 bits. E aí a gente quer, para um determinado bit, a gente quer atribuir um valor, um determinado valor, 0 ou 1. Se a gente tem um registrador de direção, que é o DDR-D, por exemplo, se a gente habilita o valor 1, quer dizer que aquele bit, ele será correspondente, ou tem um pino correspondente, será um pino de saída. Se a gente atribuir o valor 0 para aquele pino, ele vai ser considerado entrada. No port D, que aí nós temos o registrador de saída, se ele recebe o valor 1, a gente atribui o valor nível lógico alto para aquela saída. Se a gente atribui o valor 0, a saída vai ter o nível lógico baixo. Mas tem outras considerações. Por exemplo, se no registrador de direção aquele pino recebeu o valor 0, então ele é um pino de entrada. Se no port D correspondente àquele pino eu atribuo um valor 1, quer dizer que eu estou habilitando o resistor de pull-up. É tipo assim, ó, DDR-D. Aí uma sequência aqui de 8 bits. Pronto. Na verdade é o contrário. Todos os pinos aqui do port D, eles vão estar com valor 0. No caso do registrador DDR-D, quer dizer que eu estou atribuindo, fazendo com que todos aqueles pinos tenham o valor, sejam pinos de entrada. Agora, se eu pego essa informação e no port D, eu coloco assim, ó, todos com valor 1, quer dizer que para todas as posições eu estou habilitando o resistor de pull-up, o interno. Eu não preciso trabalhar com resistor externo para trabalhar com botões, por exemplo. Eu já habilito o resistor de pull-up. E aí a gente faz isso utilizando macros. No caso, para atribuir um determinado valor, a gente pode fazer o seguinte: onde é Y, é o registrador que a gente vai trabalhar. Port D, não importa. Port D, DDR-B, não importa. Aqui o bit é o pino a ser trabalhado. Aqui, essa barra igual é a operação. A barra, principalmente, né? É a operação, no caso de atribuir um valor 1 para um determinado pino. Aí a gente atribui esse valor a um determinado pino. E essa operação, esse menor que, quer dizer que é uma operação de deslocamento. Eu vou atribuir o valor 1 para uma determinada posição daquele registrador. Então, se aqui no bit eu coloco 2, aí no bit 2 eu vou atribuir o valor 1. E se eu estou trabalhando com essa operação, com essa barra vertical aqui, quer dizer que eu vou habilitar o valor 1 para aquela posição. E aí, para habilitar o valor 1, eu tenho o ou lógico. Vou colocar ele aqui para a gente. Que ele vai ter essa função de ativar aquele pino. Então, se eu tenho a seguinte variável, o seguinte registrador, não importa, e eu quero atribuir o valor 1 para essa posição somente, só ela, eu estou focado nela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: qual a operação correspondente? Variável, posso até copiar, variável, aí eu coloco essa barra, e atribuo o valor 1, vamos dizer, para essa terceira posição, que é o bit 2. Vou fazer o seguinte: para aquela posição em específico, eu vou atribuir o valor 1. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está.
Então é como se ele fizesse uma soma. Lembra da aula de soma e subtração? É como se eu pegasse esses dois, colocasse aqui embaixo, fizesse uma operação de soma entre eles. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele... Deixa eu ver se é Ctrl... Não, não é. Queria sublinhar. Vamos dizer que eu sublinhei essa última linha aqui para fazer uma operação de soma. Aí o valor correspondente vai ficar assim, ó. As outras posições vão permanecer inalteradas. Somente essa posição aqui que vai atribuir um valor diferente. A gente atribui o valor 1 para aquela posição. Então a gente utiliza esse define aqui, essa macro, para atribuir o valor 1 para uma determinada posição somente. Só para aquela posição. É um processo de manipulação de bits, bit a bit. Um bit por vez que a gente faz dentro de um registrador ou de uma variável. Bom, seguindo, nós temos a opção de limpar aquele bit. A gente tem a opção de zerar aquela posição. E aí nós utilizamos o E lógico, que é esse símbolo aqui. E aí nós fazemos essa operação. Esse sinal aqui, o sinal til, ele é um sinal, como é que se diz? É o complemento de 1. Então a gente inverte a operação. Então aqui nós temos o E lógico, que faz a habilitação do valor zero para aquela posição, e aqui nós temos o complemento. Pegando aquela variável, Ctrl C, Ctrl V, aí eu quero atribuir o valor zero para essa posição aqui. Aí eu venho assim, ó. Nas outras posições eu coloco o valor 1. Essa posição aqui, o pino 3, aí eu coloco o valor 0 e as outras eu coloco o valor 1. Aí pronto. Onde está 1, eu vou colocar aqui, ó. Faltou o B aqui na frente, né? Pronto. Aí, onde está 1, nessa posição de baixo, nesse valor aqui de baixo, vai permanecer inalterado, aquelas posições. Então, 0B, na primeira é 1, na próxima 1 também, então é 0. Porque eu faço uma operação AND. Uma AND, eu preciso que todas as entradas, por assim dizer, tenham o valor 1, para ser 1. Se uma delas for 0, a saída é 0. Então, nessa posição aqui vai ser 0, nessa aqui vai ser 1, 0, aqui vai ser 0, é justamente a posição que estamos trabalhando, e o restante vai ser 0. Então, só essa posição aqui, se você reparar bem, só essa posição aqui que foi alterada daquela variável. As outras permaneceram inalteradas. Então, eu limpei apenas uma das posições. Eu atribuí o valor 0 para apenas uma das posições. E eu fiz isso especificando qual posição que eu queria limpar, né? Qual posição que eu queria zerar. A operação de troca de estado, um acento circunflexo, que aí ele troca de estado, ele aplica uma lógica XOR. Vamos dizer, aquela posição, ela vai, como resultado, vai ser 1 se a máscara, que a gente chama, que é esse segundo valor aqui que a gente atribui, for 0 para aquela posição e aquela posição correspondente que a gente quiser mudar for 1. Uma lógica XOR. Lógica XOR, ela diz que as entradas precisam ter valores diferentes para a saída ser 1. Se as entradas forem iguais, a saída vai ser 0. Então, pegando aqui novamente, nossa variável. Não, Ctrl Z. E aí a gente quer trocar de estado essa última posição aqui, o bit menos significativo. O que eu vou fazer? Pegar ela aqui de novo. Atribuir o valor 0 para todas as outras posições e para o bit menos significativo, que é o bit que eu quero trocar de estado, eu atribuo o valor 1. Perceba que todas as posições aqui, por exemplo, essa aqui eu preciso que eu não quero alterá-la, então eu quero que ela tenha o valor 1 no final das contas. Então, se eu atribuo 0, 0 com 1, na lógica XOR, ou seja, valores diferentes, a saída vai ser igual a 1. Na próxima posição, os valores são iguais, 0, 0. Então, a saída vai ser 0. Valores iguais, saída 0. Próximo, 1, 0, 1, 0, 0. E aí, a última, o início, o seu valor inicial é 0. Mas eu quero trocar de estado. O próximo estado é o quê? 1. Então, eu atribuo o valor 1 para aquela posição. E aí,
no final das contas eu tenho o valor 1, porque são valores diferentes. A última aqui é para fazer a leitura como é que se diz? Dos pinos de entrada, mas pode ser pinos de saída também. Aí, no caso, os pinos de saída, por exemplo, a gente vai monitorar qual o estado do LED. Por exemplo, se ele é ligado ou desligado. Se ele for ligado, ele vai enviar o valor 1. Se for desligado, vai enviar o valor 0. A gente pode fazer uma leitura também de botões. Se o botão foi pressionado, o valor 1, ele vai retornar o valor 1, essa macro. Se o valor for 0, ou seja, o botão estiver solto, aí essa macro ela vai retornar o valor 0. Aqui perceba o seguinte, esse sinal tio aqui quer dizer o complemento. Então, qual é a etapa anterior aqui? A gente precisa fazer o complemento de 1 dessa posição aqui, que é justamente esse operador, para depois fazer a operação de limpar aquela posição. Então, essa máscara aqui, que a gente chama, antes ela tinha um valor assim, ó, 0B000100. Ela tinha esse valor, eu estou atribuindo um valor, mas só que não daria certo se eu fizesse dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente faz o complemento de 1, ou seja, altera todas as posições, troca de estado todas as posições, e depois faz a soma entre o complemento de 1 da máscara e aquela variável que a gente quer trabalhar. E a gente obtém esse resultado. Então, dessa forma, a gente manipula só um dos bits. Porque se a gente não fizesse isso, ficaria igual uma soma lógica, igual a ativar o bit. Mas só que no caso, a gente quer fazer o contrário. A gente quer limpar aquela posição, a gente quer zerar aquela posição. E estamos encerrando mais uma aula. Foi uma aula para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho com bit a bit, né? Quais são os operadores que a gente utiliza para ativar aquele bit, ou limpar, ou também fazer a questão de ler aquele bit. Qual o estado daquele bit naquele momento. E é isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novas aulas e até daqui a pouco.